Senhoras e senhores, os convido a ocuparem os seus assentos para que agora sim, dentro de brevíssimos instantes, possamos dar início à cerimônia de posse da mesa diretora da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas. Também solicitamos a gentileza de que os presentes ocupem os seus lugares e mantenham os aparelhos de telefone celular no modo silencioso até o encerramento da presente sessão. Senhoras e senhores, bom dia. Já estamos no ar, equipe? Perfeitamente, muito bem. Sejam bem-vindos ao Auditório Ministro Pereira Lira, onde, novamente, o Tribunal de Contas da União nos acolhe. Saudar também aos que nos acompanham de forma virtual pelo canal da Audicom no YouTube, com a transmissão ao vivo deste evento de posse da mesa diretora da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas para o biênio 2026-2027. Convidamos neste momento a compor o dispositivo os excelentíssimos senhores e senhoras, presidente da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, a ser reconduzida nesta cerimônia, a conselheira substituta Milene Dias da Cunha. A acompanhá-la, o vice-presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Jorge Oliveira. A ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral no período de 2023 a 2025, conselheira do Observatório da Democracia, Edilene Lobo. Ministro substituto do Tribunal de Contas da União, Marcos Benquerer. Presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, conselheiro Edilson de Souza Silva. Presidente do Instituto Rui Barbosa, conselheiro Hinaldo da Paixão Santos Araújo. Representando o Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, CNPTC, o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, conselheiro Fernando Ribeiro. E, em nome dele, cumprimentar também a presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, conselheira Yara Amazônia Lins, que também está conosco. Presidente da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, Abracom, Nelson Pellegrino. Também o presidente da OAB Nacional em Exercício, Felipe Sarmento. Da mesma forma, o vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Líbio Moura, neste ato representando a AMB. A presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas, Cristina Machado, Procuradora-Geral de Contas, junto ao TCU, senhoras e senhores. Representando o presidente do Conselho Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, a coordenadora da Comissão das Mulheres, Delúzia Amaral Florentino. Também o presidente da Associação do Ministério Público de Contas, AMPICOM, Marcílio Barenco. A presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, a ANTC, Thaíse Craveiro. A presidente do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, IBRAOP, Adriana Portugal. Representando o Conselho Federal de Administração, o vice-presidente Gilmar Camargo de Almeida. E ainda o presidente da Federação Nacional das Entidades dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil, FENASTC, Amaury Perusso. Senhoras e senhores, os convidamos todos para juntos, em sinal de respeito, em forma de respeito, cantarmos o hino nacional brasileiro.
liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, Brasil, um sonho imenso, raio livre, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, claro e luminoso. E o tempo espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Os filhos deste sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o Amaru teus tentas estrelado, e digo verde louro desta flâmula, mas do futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a fala forte, terás cumprido teu foge a luta, viver defende a dor da própria morte, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Registramos e agradecemos as presenças dos demais presidentes de tribunais presentes, conselheiros e conselheiras substitutas, conselheiros dos tribunais também, bem como os membros do Ministério Público de Contas. Ainda a presença da secretária-geral da OAB Pará, Eva Franco, do presidente do Conselho Regional de Administração do Pará, Fábio Lúcio Costa, também do presidente em exercício do Conselho Federal da Administração, Gilmar Camargo Mais, que já está à mesa, e o presidente da Editora Fórum, Luiz Cláudio Rodrigues Ferreira. As autoridades registradas nesta cerimônia foram as que se identificaram junto ao cerimonial até o início deste evento. Vamos assistir agora, senhoras e senhores, ao vídeo institucional da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, nossa querida Audicom. A Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, a AUDICOM, tem uma história dedicada à valorização da magistratura de contas como função essencial para a democracia e para o fortalecimento do controle externo no Brasil. Na última gestão não foi diferente. Em continuidade ao planejamento estratégico, o plano de gestão priorizou 6 perspectivas que foram divididas em 7 objetivos. Objetivo 1. Fortalecer a imagem da magistratura de contas. Proposta de criação do
grupo de trabalho interinstitucional voltado ao acompanhamento das regulamentações da reforma tributária. Destaque para a atuação na regulamentação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, que promoveu alterações no artigo 40 da Lei Complementar 227 de 2026, que inaugurou formalmente uma atuação compartilhada e cooperada dos Tribunais de Contas. Participou ainda, ao lado das outras entidades, nos debates da reforma administrativa e da aprovação da PEC 39, PEC da Essencialidade, que reconheceu os Tribunais de Contas como órgãos permanentes. Foram realizadas visitas institucionais, além de concedidos vários apoios a eventos, participações em comissões e projetos e emitidas notas recomendatórias conjuntas com as demais entidades do controle. Ainda foram firmadas parcerias institucionais, com destaque para a assinatura do Pacto Interinstitucional Pró-Equidade Racial do Tribunal de Contas do Estado do Pará e para o Acordo de Cooperação Técnica com o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, que viabilizará o lançamento de um HQ destinado ao controle social. Em reconhecimento a personalidades e autoridades que atuaram em prol do fortalecimento dos conselheiros substitutos e do fortalecimento do controle externo, foram concedidas medalhas de mérito institucional. Objetivo 2. Zelar pelo modelo constitucional dos Tribunais de Contas. Houve um tímido aumento de resultado de 2,64 para 2,87 no quesito 1.2 ministros e conselheiros substitutos do marco de medição de desempenho dos Tribunais de Contas, relativo à composição, organização e funcionamento dos Tribunais de Contas. Este ainda é um ponto de fragilidade que precisa ser aprimorado no próximo ciclo. Objetivo 3. Garantir a representação institucional e a defesa de prerrogativas. Atuação em 100% das demandas administrativas e judiciais, conseguindo vitórias importantes quanto às atribuições, regime jurídico da magistratura e reserva da vaga vinculada no colegiado. Foram criados ainda informativos para informar os resultados de cada julgamento aos associados e incluídos no site precedentes categorizados por temática. Objetivo 4. Fortalecer o engajamento dos associados. Mais de 41% dos associados representaram a Audicom em eventos nacionais e internacionais. A pesquisa de satisfação junto aos associados apontou um nível geral de satisfação de 90,6%. A pesquisa avaliou aspectos como avaliação institucional, comunicação, governança interna, plano de gestão, contribuição financeira, identidade e visão do cargo. Objetivo 5. Fortalecer a comunicação interna e externa. Houve importante modernização institucional, com a alteração da identidade visual, com a criação de nova logomarca e o lançamento de um novo site em parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. As visitas ao site passaram de 500 para 10 mil. No Instagram e Facebook foram alcançadas mais de 30 mil contas, com mais de 189 mil visualizações e um aumento de 628% no número de seguidores no Instagram. Na campanha Contas Públicas São da Nossa Conta, que visa reforçar o diálogo com a sociedade, foram realizadas 120 postagens informativas e gravados 69 vídeos com ministros e conselheiros substitutos. Objetivo 6. Fomentar a produção e disseminação do conhecimento técnico. Foi lançado o 7º livro da associação, intitulado Controle Externo e as Mutações do Direito Público, Inovações Jurisprudenciais e Aprimoramento da Gestão Pública. E será lançado em breve o 8º livro, intitulado Controle Externo e as Mutações do Direito Público, Ciclo Orçamentário e Reforma Tributária, que está no prelo da editora Fórum. Foram publicados artigos técnicos de ministros e conselheiros substitutos no site da Audicom. Além disso, a associação realizou eventos técnicos próprios e participou de eventos de entidades parceiras. Objetivo 7. Assegurar recursos financeiros institucionais. Houve crescimento de 30,52% no número de associados entre janeiro de 2024 a novembro de 2025 e crescimento de 43% da receita após a atualização da taxa associativa. Assim, ao final do biênio 2024-2025, a Audicom reafirma seu compromisso com o fortalecimento institucional e do controle externo, com a defesa da magistratura de
Contas e com a ampliação do diálogo com os poderes, com os tribunais de contas e com a sociedade, sempre conectando sua atuação com os desafios do Estado brasileiro. Fortalecer a magistratura de contas é fortalecer a democracia. Em tempo, registrar e agradecer a presença também, além dos dois presidentes citados, também contamos com a presença do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, conselheiro Brito Bezerra. Vamos ouvir inicialmente a saudação de Sua Excelência, vice-presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Jorge Oliveira. Bom dia a todos. É uma satisfação poder estar aqui na manhã de hoje, agradecendo a Deus pela oportunidade também de dirigir essa palavra a tantos amigos que vejo aqui no nosso auditório. Eu queria, inicialmente, em nome do presidente Vital do Rego, que não pôde estar presente, mas, junto com ele, dar essas boas-vindas, recebê-los mais uma vez aqui. É uma satisfação para o Tribunal de Contas poder sediar mais um evento como esse. Nós temos aqui, de fato, uma alegria enorme em ver essa mudança de postura nos tribunais de contas. Ontem, aqui na posse do Edilson, pela Atricom, pela recondução da Atricom, esse auditório estava cheio, até porque facilita quarta-feira, uma data que converge muitas autoridades aqui em Brasília, mas demonstra não só o prestígio do próprio Edilson, mas o reconhecimento do trabalho dele e da Atricom, mas muito mais do que isso, um fortalecimento da imagem do sistema de controle no Brasil, né? Como os nossos tribunais de contas estão sendo percebidos e respeitados e quanto nós temos contribuído para o aperfeiçoamento das políticas públicas no país. Então, essa importância que nós temos tem sido percebida, reconhecida, e isso nos dignifica, mas também nos impõe uma responsabilidade muito grande. Eu, o ano passado, tive a oportunidade de, como citado ontem aqui pelo presidente Vital, de visitar as capitais brasileiras, visitando as secretarias do Tribunal de Contas nos estados, e nas oportunidades quase todas que tivemos de coincidir agendas, fiz questão de ir aos tribunais de contas dos estados, do município, do Rio e São Paulo, dos municípios Goiás, Pará e Bahia, mas estivemos lá com o presídio, lá no TCE Bahia, presídio, cara amigo, satisfação em vê-lo. Lá no TCE do estado do Rio Grande do Sul, tivemos lá com o Marco Peixoto, com o Miola. O Marco fingiu que fez um churrasco lá, mas foi muito bom. Mas o que demonstra uma, não vou dizer obrigação não, mas acho que é algo que tem que ser natural, essa integração entre os tribunais de contas. O que se fazia informalmente entre nós, por uma relação de amizade, de similaridade, de atividades, hoje nós temos isso como uma imposição do nosso fortalecimento. Isso se deve ao trabalho múltiplo aqui da Atricom, do IRB, hoje a Audicom, que vem somando já de algum tempo, Marcos Benquerê, querido amigo aqui do tribunal, né, que compõe, junto com Éder Oliveira e o Augusto Germo Cavalcante, os 3 ministros substitutos da casa, mas sei que o Marcos tem essa militância dentro da Audicom já há muito tempo e passa o bastão hoje aí, né, Marcos, para as novas gerações. Milene vem fazendo um trabalho de excelência, uma pessoa que tem uma liderança nata, tem um carisma, tem uma dedicação e um comprometimento. E a gente sabe que as associações, elas têm, por vezes, um impulso muito maior do que as instituições. As associações, elas têm aquela congregação das pessoas que querem fazer além da função, querem fazer mais. As instituições, às vezes, se limitam ao seu papel institucional. E, às vezes, os ministros substitutos, né, os auditores, cumprem o seu papel, mas é importante que nós tenhamos essas pessoas vocacionadas a fazer mais. Então, esse momento é sempre de celebração. Hoje à tarde a gente vai ter aqui o evento da doutora Cristina, ela sempre pede aqui para a gente fomentar a presença, e a Cristina é uma dessas pessoas que fazem mais. Ela cumpre de maneira muito digna o papel no Ministério Público,
mas ela faz o além, ela está sempre à frente das demandas que envolvem a questão de gênero aqui no tribunal. Ela busca um equilíbrio maior e necessário entre as composições da nossa casa em todos os níveis, mas, sobretudo, traz um olhar mais humano, um olhar mais fraterno, e é dessas pessoas também que fazem a mais. Então, eu fico muito satisfeito em poder dar uma saudação breve. Queria até prestigiar aqui, de maneira muito sincera e fraterna, meu querido amigo Felipe Sarmento, que vem representando a Ordem dos Advogados do Brasil aqui, que é muito importante para a gente, viu, Sarmento? A OAB tem sido um grande parceiro das instituições, né, e tenha certeza que o que depender dos tribunais de contas sempre será muito bem-vinda, porque constrói conosco um fortalecimento de algo que é importante. Falo sempre com o Edilson ali que, se nós não temos ainda formalmente um sistema nacional de controle, um dia, no momento oportuno, com o amadurecimento necessário, nós teremos, e tenha certeza que iniciativas como essa, fortalecimentos como esse, são importantes para que nós possamos, no tempo certo, no momento oportuno, e quando nós, de fato, tivermos condições de contribuir para a sociedade de uma maneira mais efetiva, que esse dia chegue. Então, eu queria cumprimentar toda a Audicom, toda a sua diretoria, que será empossada agora, louvar os números trazidos aqui nessa apresentação, que, de fato, demonstra de maneira muito rica, né, o que foi feito em prol do sistema de controle, assim como ontem o Edilson também demonstrou com números muito importantes. Eu pude participar de algumas atividades da Atricom ano passado, sobretudo uma pesquisa que foi apresentada aqui em Brasília, que nos traz muitas reflexões, muito motivo de júbilo, mas também muitos motivos também de nós repensarmos o nosso papel, ou de nós tentarmos conduzir ações de maneira mais efetivas. Então, eu queria, encerrando aqui, agradecer mais uma vez, em meu nome particular, pela acolhida que tive nos tribunais de contas dos estados, quando fui, mas sempre muito importante quando nós nos encontramos e nós confraternizamos, seja em painéis técnicos, em viagens e visitas. Em nome do Tribunal de Contas da União, o empenho de cada tribunal, nós, 33 tribunais de contas do Brasil, seremos mais fortes se estivermos mais juntos. Então, essas iniciativas contem sempre com o Tribunal de Contas da União. O presidente Vital do Rego faz questão de incentivar isso. Da minha parte também, o meu papel será tão somente continuar o trabalho que o presidente Vital tem realizado, e sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe o caminho de todos nós aqui, que nos possibilite as melhores escolhas. Muito obrigado a todos. Vamos ouvir também o ministro substituto do Tribunal de Contas da União, que também já presidiu a Audicom, Marcos Benquerê. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse auditório. Eu quero saudar os membros aí da mesa, nas pessoas do nosso vice-presidente Jorge Oliveira e da empossanda, presidente empossanda, Milene Dias da Cunha. O TCU, eu quero aproveitar e agradecer ao ministro Jorge Oliveira e ao nosso presidente Vital do Rego por gentilmente ceder esse espaço para a realização dessa cerimônia, ceder com toda essa estrutura. O TCU sempre foi e tem sido um grande parceiro da Audicom. Vocês, não sei, o ministro Jorge é mais novo aqui na casa, mas desde 2011, a Audicom faz todas as posses da diretoria neste auditório. Então, por isso, a gente tem que agradecer essa parceria que tem sido muito boa e muito frutífera. Eu tenho que cumprimentar também todas as entidades parceiras. É um trabalho que vimos fazendo há longo tempo aqui, todos que estão aqui presentes, são várias entidades. É importante essa parceria
E nós temos, né, eu participei, eu sou da diretoria sou vice-presidente, fui presidente da Audicom durante 14 anos, né, e temos ainda nossa procuradora-geral, a doutora Cristina, que já está no CNPGC, sendo reconduzida mais um mandato, tem feito um trabalho excelente, né, muito reconhecido, e o procurador Rodrigo também, que está na Ampicom, e faz um trabalho também bem produtivo, né? Eu quero também agradecer aos nossos associados, bom revê-los, né? Todos aqui, de todos os cantos do Brasil, né? Revê-los mais uma vez e agradecer pela confiança que nos foi depositada para mais um mandato, né? Todos nós sabemos a importância da Audicom, faz um trabalho de garantir e reconhecer e trabalhar para que as prerrogativas, as atribuições dos conselheiros substitutos sejam reconhecidos em todos os tribunais de contas. Isso tem sido feito com a parceria de outras entidades, com a Tricom também, sempre temos uma grande parceria nesse sentido. E nosso trabalho é muito importante e também a nossa atuação técnica, como o lançamento de livros, né? O Luiz Cláudio está aqui, já estamos 7 livros, 8, né? Agora é o 9º. Foram 8, porque um foi reeditado, né? E agora vamos lançar o 9º, sempre a parceria com a Editora Fórum, vários eventos também técnicos. Então, nossa atuação técnica na garantia e visando uma melhoria do controle externo como um todo é um trabalho muito importante. Então, eu quero cumprimentar, agradecer a todos pela confiança e desejar à nova diretoria, né, na pessoa da doutora Milene, conselheira substituta Milene Dias Cunha, um sucesso que já vem tendo, né, reconhecido nessa nova gestão. Ela tem feito um trabalho extraordinário nesses últimos 2 anos, todos nós reconhecemos. Parabéns, doutora Milene, e sucesso. Muito obrigado a todos. Vamos ouvir agora o presidente em exercício da OAB Nacional, Felipe Sarmento. Muito bom dia a todos, estimadas ministras e estimados ministros e demais autoridades presentes. Queria cumprimentar o meu querido amigo Jorge Oliveira, vice-presidente deste Tribunal de Contas da União, que tem exercido no seu mandato um trabalho extremamente importante para o país, com uma parceria inspiradora. Eu, que sou vice-presidente atualmente do Conselho Federal, a parceria que tenho com o presidente Beto Simonetti, vejo e me inspiro na parceria, no trabalho que o vice-presidente Jorge Oliveira exerce com o nosso queridíssimo presidente Vital do Rego. E nessa condição, Jorge, eu me lembro de uma definição do saudoso Ulisses Guimarães, que a mim me parece que lhe encaixa muito bem, que diz que o homem público é o cidadão de tempo inteiro, de quem as circunstâncias exigem um sacrifício da liberdade pessoal, mas a quem o destino oferece a mais confortadora das recompensas, a de servir a nação em sua grandeza e projeção na eternidade. Tenha certeza de que o seu trabalho à frente do seu mandato, do seu cargo de ministro do Tribunal de Contas da União, e certamente será o próximo presidente do Tribunal de Contas da União, ficará marcado na história do Brasil. Queria também cumprimentar a minha querida amiga, advogada Edilene Lobo, ministra do Tribunal Superior Eleitoral. Queria cumprimentar, em especial, a presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas e procuradora-geral do Ministério Público do Tribunal de Contas, que muitas vezes encontro e tenho a oportunidade de conviver aqui no Tribunal de Contas, a doutora Cristina Machado Costa e Silva, e também e das demais autoridades, em especial a presidente reconduzida desta instituição, Milene Cunha.
trago a esta solenidade a saudação da Ordem dos Advogados do Brasil e de toda a advocacia brasileira. Nos reunimos hoje neste Tribunal de Contas da União para a posse da direção reeleita da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, a AUDICOM. Uma recondução tem sentido próprio, confirma confiança, renova expectativas e amplia responsabilidades. Ela não encerra um trabalho, ela submete com mais rigor ao olhar do tempo e ao critério das instituições. Esta casa é lugar de medida. Aqui a República se confronta com números, com atos, com fundamentos. E nesse confronto, o país aprende uma lição que jamais deveria ser esquecida. O dinheiro público tem destino humano. O controle externo, quando exercido com técnica e independência, protege políticas públicas, corrige rumos, impede desperdícios e afirma um princípio elementar da vida democrática, a responsabilidade. A AUDICOM ocupa espaço relevante nesse desenho constitucional, reunindo, em âmbito nacional, ministros e conselheiros substitutos. Ela representa uma magistratura de contas que assegura continuidade, densidade técnica e estabilidade às decisões. Ao fortalecer a coesão de seus membros, a associação contribui... Opa! Temos uma... Mas já restabelecida, como pode ser visto, com calma e segurança. Tudo bem. O seu microfone já voltou? Microfone já em segundos vai retornar. Tribunal bem preparado, hein? Preparado, olha Muito aí. bem. Girador já tá. Presidente da República, né? Senão seria uma atenção. Sim, tá tudo. Mas a acústica também do ambiente é boa, né? Pode ser. Alô? Alô, voltou. Ah, e olha aí, eficiência do TCU. Obrigada. Então, seguindo, ao fortalecer a coesão de seus membros, a associação contribui para o aperfeiçoamento institucional e para a qualificação do debate público, com a sobriedade de quem tem por ofício decidir. Há ainda um aspecto que merece registro: a reeleição de uma mulher para conduzir uma entidade nacional. Neste nível institucional, expressa maturidade democrática. Igualdade de gênero... Igualdade de gênero se realiza quando a confiança se traduz em liderança. Quando uma mulher é reconduzida por mérito e competência, a igualdade deixa de ser promessa e se torna prática institucional. Hoje, falo como presidente em exercício do Conselho Federal da OAB, em substituição ao nosso presidente Beto Simonetti. A advocacia vem com espírito de parceria republicana. Parceria para instituições significa respeito aos papéis, cooperação e compromisso comum com a Constituição. José Afonso da Silva, nosso medalha Rui Barbosa no Conselho Federal, nos legou uma lição essencial: a Constituição é a medida do poder. E, por isso, contraditório e ampla defesa não são detalhes, são garantia de legitimidade e retidão. Quem apura precisa ouvir. Quem decide precisa justificar. Decisão fundada em razões resiste ao tempo, orienta condutas e preserva o sentido público de autoridade. Neste sentido, e neste ato, portanto, celebra-se mais do que uma formalidade. Celebra-se a continuidade de uma confiança institucional com a responsabilidade que ela carrega. Celebra-se a permanência de um compromisso com que dá consistência à vida republicana, técnica, probidade e dever de fundamentar. A presidente reeleita, doutora Milene, e a direção que toma posse, deixo meus cumprimentos e votos de êxito em nome de mais de 1,5 milhão de advogados e advogadas. Desejo que este biênio seja lembrado pela dignidade do exercício, pelo rigor do trabalho e pela confiança que se consolida quando as instituições cumprem o seu dever. Contem com a OAB. Muito obrigado. Ouviremos agora a ministra Ediline Lobo. Bom dia a todas e todos. Eu começo
essa brevíssima manifestação com uma palavra de solidariedade às famílias de Juiz de Fora e Minas Gerais, vivendo o drama que todos e todas têm acompanhado. Nossas orações e nossas energias para o pronto restabelecimento e que aquelas pessoas possam seguir em frente. Ao mesmo tempo, eu trago uma palavra de júbilo pela posse que ora testemunhamos, porque ela revela essa posse e a diretoria que se apresenta para esse novo exercício, ela revela que paridade de gênero é possível construir com obras concretas, pessoas reais, faces conhecidas. Eu aproveito também para dizer que diversidade é a palavra que revela essa direção. E por isso que eu peço licença a tantas pessoas de tantos lugares magníficos desse país, dessa face Brasilis, eu peço licença para homenagear 2 grandes estados que se encontram na pessoa, na presença e na posse da doutora Milene, Minas Gerais e o Pará. Minas Gerais, de onde venho, onde encontrei apoio, energia, amigos queridos, e olho para tantos, meu eterno presidente, conselheiro Gilberto, o atuante conselheiro Licurgo, o dirigente dessa instituição também no Conselho Fiscal, Telmo Passarelli, e vejo aqui, conselheira Mara Milene em especial. Meus cumprimentos, meus agradecimentos, porque esse evento conta para nós que um Brasil que revele na gestão, nos espaços decisórios, suas pessoas de verdade, tem grandes chances de superar as profundas desigualdades que nós ainda identificamos. Principalmente a desigualdade de gênero, agravada pelo racismo, onde mulheres negras, a imensa maioria que constrói a riqueza dessa sociedade, ainda não ocupa a proporção justa. Acentos, palavras, vozes, visualidade e visibilidade são 2 palavras cruciais no desempenho do poder público. Hoje nós estamos em festa, por isso tantos foguetes. Agora sim. É importante ter voz, porque para além do microfone, amigos e amigas atentos que podem nos ouvir. Eu então lhes digo que a posse da diretoria da Audicom hoje deve ser a reiteração da defesa dos valores que a Constituição da República atribuiu à Judicatura de Contas. Aliás, esses valores são um dever, não só dessa diretoria, não só dessas pessoas nesse dispositivo, pessoas queridas, pessoas amigas, que juraram cumprir a Constituição brasileira. É um dever de todas as pessoas. A Constituição nos conta que só é possível falar de um Estado democrático de direito se nós trabalharmos os fundamentos, colocando no centro de gravidade da nossa atuação as pessoas. Nós precisamos falar de dignidade das pessoas. Nós precisamos falar de cidadania ativa. Nós precisamos falar de pluralismo, verdade, num tempo de tanta opacidade no diálogo entre instituições e, principalmente, o desafio de trabalhar a realidade autêntica quando nós estamos vivendo a grande revolução tecnológica que, por vezes, não nos permite identificar o que é ou não verdade, realidade. Nós estamos falando de uma qualificação da realidade. Jamais imaginei que tivesse que sustentar o direito fundamental à realidade autêntica, porque até pouco tempo nos contentávamos com a realidade. Hoje precisamos falar de realidade autêntica. Essas pessoas, ministros substitutos, conselheiros, conselheiras substitutas,
que assumem a direção da Audicom e compõem essa associação tão importante, têm um papel a cumprir nessa busca da realidade autêntica, que revele políticas públicas voltadas para as pessoas, que faça o dinheiro do povo ser devolvido para ele em forma de ações concretas, que faça com que a maioria desvalida possa ser vista, reconhecida, ouvida e considerada. Essa conjunção dessas funções da judicatura de contas com outra judicatura crucial nesse ano de eleições nacionais, a judicatura eleitoral, é fundamental. Nós estamos falando de judicaturas irmãs que precisam trabalhar muito firmemente para que o sustentáculo da democracia se efetive, para que escolhas conscientes possam conduzir os resultados das eleições limpas e seguras. É com esse júbilo, embora com o coração partido pela realidade de Juiz de Fora e de Minas Gerais, com o coração partido ainda de ver que a imensa maioria do povo, as mulheres negras, não ocupam os espaços devidos. A despeito disso, eu me congratulo com todas as pessoas que fazem um evento como esse acontecer. E eu espero que, por muito tempo, muitas vezes, nós possamos ver um órgão coletivo com, além da presidência, 17 outros postos de direção, contando com 8 mulheres. Essa entidade quase que consegue se fazer apresentar com paridade de gênero absoluta. Por isso, senhoras e senhores, eu peço cumprimentos efusivos, uma salva de palmas para a nossa presidente Milena, que, reconduzida em homenagem ao trabalho que desempenhou, sem favores. Também peço cumprimentos efusivos à diretora executiva Jaqueline Maria, a Maria de Jesus Carvalho Souza, a Adriana Cristina, a Andréia Siqueira, a Heloísa Helena, a Daniela Zago, a Sabrina Nunes e a Ana Raquel, que compõem o Conselho Fiscal. É muito bom, Brasil, ver que suas mulheres podem, devem e conseguem realizar missões grandiosas. Muito obrigada. A Audicom é uma entidade que atua em defesa da magistratura de contas, dos ministros e conselheiros substitutos, e, sobretudo, em prol do aprimoramento do controle externo brasileiro. Neste ato, toma posse o corpo diretivo eleito para o biênio 2026-2027. Para tanto, convidamos a assinar o termo de posse a conselheira substituta Milene Dias da Cunha, do Tribunal de Contas do Estado do Pará, como presidente da Audicom. E, em sequência, a presidente, ora reconduzida, presta o juramento. Juro solenemente que exercerei fielmente o cargo de presidente dessa associação, com ética e compromisso, defendendo a magistratura dos ministros e conselheiros substitutos, em prol do controle externo e da Constituição. Tomam posse também como membros da diretoria da Audicom, cujos integrantes já firmaram previamente o respectivo termo de posse: vice-presidente e ministro substituto Marcos Benquerer Costa, diretora executiva Jaqueline Maria Jacobsen Marques, a vice-presidente financeiro e de gestão Maria de Jesus Carvalho de Souza, o diretor Edivaldo Fernandes de Souza, vice-presidente de prerrogativas e assuntos corporativos Adriana Cristina Dias Oliveira, diretor Paulo César de Souza, diretor Gerson dos Santos Sica, vice-presidente jurídico institucional Andréa Siqueira Martins, os diretores Francisco Júnior Ferreira da Silva,
Marcos Antônio Rios da Nóbrega, vice-presidente de controle externo, Luiz Henrique Lima, com as diretoras Heloísa Helena Monteiro Godinho e Daniela Zago Gonçalves da Cunda, a vice-presidente político institucional, Sabrina Nunes Jochen, com os diretores Vinícius Fragoso, Lívio Fabiano Sotero Costa, os membros do Conselho Fiscal Telmo de Moura Passarelli, Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, Antônio Emanuel de Souza e os suplentes do Conselho Fiscal, de Claire Forestieri Ferreira, Jailson Fabiano Lopes Campelo e Alípio Reis Firmo Filho. Essa é a diretoria constituída para 2026-2027, a quem desejamos sucesso. Senhoras e senhores, registramos que o deputado federal Raimundo Santos não pôde estar presente, mas solicitou que informemos que ele apresentou perante a Câmara dos Deputados voto de louvor à conselheira substituta Milene Cunha por ocasião de sua recondução à presidência da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, nos termos do requerimento número 1133 de 2026, de 25 de fevereiro de 2026. No referido requerimento, formalmente submetido à Câmara dos Deputados, Sua Excelência destacou a sólida trajetória da presidente na magistratura de contas, ressaltando que sua recondução representa o reconhecimento de uma liderança equilibrada, dotada de elevada capacidade de articulação institucional e visão estratégica em âmbito nacional. Não por menos, ela foi reconduzida. E antes de ouvirmos Sua Excelência, a doutora Milene Dias da Cunha, queremos fazer a foto oficial antes que o conselheiro Nelson Pellegrino deixe a casa, não é, conselheiro? Para que possamos fazer a foto oficial desta mesa e aí sim poder seguir com a nossa programação, para não perdermos essa foto com essas distintas autoridades. E é hora e a vez de ouvirmos, senhoras e senhores, a presidente da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, conselheira substituta Milene Dias da Cunha. Um bom dia a todos e todas. Eu quero, primeiramente, cumprimentar o vice-presidente Jorge de Oliveira e, em seu nome, agradecer todo o apoio que recebemos para a posse pelo Tribunal de Contas da União, por toda a hospitalidade também, por toda a equipe maravilhosa do cerimonial, da comunicação, que nos apoiou grandemente para a realização desse evento. Quero cumprimentar também a ministra, representantes das entidades do controle externo, do Judiciário, do Ministério Público, da OAB, dos conselhos de classe, meus colegas conselheiros substitutos, conselheiros, procuradores de contas, auditores de controle externo, servidores, editora Fórum, nossa grande parceira de muitos anos, todas as autoridades aqui presentes, em especial todos aqueles que vieram do Estado do Pará e também de Minas Gerais. Recebam, antes de tudo, a minha mais profunda e sincera gratidão pela presença de cada um nesta manhã. Há encontros que não são obra do acaso. São encontros de trajetórias, de convicções e de propósitos. Como ensina a filosofia, os caminhos verdadeiramente significativos, eles não apenas se cruzam, eles passam a caminhar juntos quando reconhecem o mesmo horizonte. Penso que é o que nos reúne aqui hoje. Não apenas cargos, não apenas instituições, mas um propósito comum de fortalecimento da gestão pública, do controle externo e, acima de tudo, da República. Há 2 anos, quando eu assumi esse desafio, eu tinha plena consciência da responsabilidade que me era confiada. Liderar uma associação nacional exige equilíbrio, exige firmeza e capacidade de diálogo. E ser mulher na liderança do controle externo não é apenas ocupar uma cadeira. É representar gerações que abriram caminhos com coragem. É representar espaço sem perder a nossa identidade e provar todos os dias
que competência não tem gênero, tem compromisso. Hoje, eu reafirmo o que disse na minha posse anterior. Quando a mulher ocupa espaço de liderança, não é apenas uma trajetória individual que avança. É uma cultura organizacional que se transforma. Ao longo desses 2 anos, eu aprendi muito. Aprendi que liderar é, antes de tudo, servir. Aprendi que divergências não nos enfraquecem quando são tratadas com respeito. Aprendi que as grandes conquistas institucionais nascem da persistência cotidiana, muitas vezes invisível. E com esses aprendizados fomos avançando. Avançamos no fortalecimento institucional da nossa associação e na consolidação da nossa voz em debates nacionais. Avançamos na interlocução com os tribunais de contas e aqui eu quero agradecer cada um dos presidentes, conselheiros e conselheiras que nos receberam com uma escuta atenta e com uma disposição para ajustar e corrigir o que era preciso. Avançamos na defesa técnica das nossas prerrogativas, reafirmando o caráter constitucional, técnico e essencial da nossa atuação no sistema do controle externo. Também enfrentamos momentos sensíveis, debates internos, desafios institucionais, próprios de um processo de amadurecimento. Mas eu preciso relembrar que nada disso começou agora. Por isso, eu faço questão de reconhecer, com respeito e gratidão, as gestões anteriores que construíram os alicerces sobre os quais hoje seguimos edificando. Desde os fundadores, Itaci Todero, Luiz Carlos Pereira, Fernando Shoa, Paulo César de Souza, Edilberto Lima e Delano Câmara, cada gestão, e eu não posso deixar de mencionar os 14 anos de uma necessária e serena liderança do ministro Marcos Benquerê, cada associado que dedicou tempo e energia a esta causa contribuiu para que estivéssemos aqui. Somos fruto de uma construção coletiva. Se hoje podemos projetar o futuro com segurança, é porque houve quem antes plantasse as bases com coragem. Agradeço profundamente a confiança renovada para essa recondução, mas a reeleição não é ponto de chegada, é ponto de partida. Recondução não é repetição, é responsabilidade ampliada. É sinal de que o trabalho precisa continuar e temos desafios significativos pela frente. O primeiro deles é reafirmar, de forma inequívoca, a unicidade da magistratura de contas. A Constituição estruturou funções complementares dentro de um mesmo sistema de jurisdição de contas. Essas funções são constitucionalmente delineadas, complementares e indispensáveis. A Constituição não fragmentou a magistratura de contas, apenas fez distribuição harmônica de competências. E aqui eu faço um chamado para que tenhamos a compreensão conjunta de que defender a unicidade não é reivindicar espaço já ocupado por alguém. É proteger a coerência do modelo constitucional, é afirmar que a jurisdição de contas se fortalece quando reconhece a integração e a complementariedade de seus membros. Não queremos sobreposição, queremos integração. Precisamos fortalecer essa identidade de forma harmônica e integrada em todo o país. E afirmo com clareza, a magistratura de contas é una e seguirá unida. Outro ponto que precisamos consolidar é a uniformização da nomenclatura do nosso cargo, de modo que a sociedade compreenda com clareza quem somos e qual o papel que exercemos no controle externo. A Constituição Federal utilizou a denominação auditor, em um contexto histórico específico. No entanto, o sentido jurídico contemporâneo dessa função já não guarda relação com as atribuições próprias da judicatura. A nomenclatura precisa refletir com precisão a natureza e a extensão das competências exercidas. Clareza conceitual não é questão meramente formal, é requisito de transparência institucional e de adequada compreensão social do modelo de composição dos tribunais de contas. Quando a denominação não comunica com exatidão a função desempenhada, abre-se espaço para interpretações imprecisas e para ruídos institucionais. E interessa a todo o sistema que haja coerência entre nome, função e responsabilidade.
É necessário ainda trabalhar por um regramento nacional mais claro na divisão de competências, que assegure segurança jurídica, previsibilidade e racionalidade administrativa. A sociedade cobra do controle externo resultados. E esses resultados serão cada vez melhores e maiores, quanto mais claro e seguro for o papel de cada agente que faz o controle externo. Ainda temos assimetrias a serem superadas. São poucas, mas geram impacto significativo. Por isso, temos um compromisso interno que não podemos adiar: avançar nos resultados do agora remodelado marco de medição de desempenho. Embora tenhamos avançado na última avaliação, ainda há espaço relevante para aprimoramento, especialmente no critério que trata da composição, organização e funcionamento, e abarca a dimensão dos conselheiros substitutos. O marco de medição de desempenho e impacto dos tribunais de contas tornou-se referência nacional de qualidade institucional. Não podemos permitir que, no quesito que envolve as bases da composição e funcionamento dos tribunais de contas, os indicadores ainda revelem fragilidades estruturais. Os dados devem ser compreendidos como uma oportunidade de evolução institucional, um chamado para uniformizar boas práticas, fortalecer garantias funcionais, assegurar condições adequadas de trabalho, consolidar normativos internos coerentes com a Constituição, investir em formação continuada. Melhorar o desempenho do QATC no marco de medição de desempenho e impacto não é apenas cumprir metas, é qualificar a jurisdição de contas. Estamos defendendo coerência constitucional e fortalecimento institucional. Também desejamos aprofundar o diálogo com as demais entidades do controle externo. A Audicom, Atricom, IRB, CNPTC, Ampicom, ANTC, CNPCG, Abracom, IBRAOP, FENASTC. Não somos ilhas, somos parte de um mesmo ecossistema institucional. O controle externo brasileiro enfrenta grandes transformações. Reforma tributária, inovação tecnológica, novas exigências de transparência, crescente judicialização das nossas decisões, pressão por resultados mensuráveis. Nenhuma entidade, isoladamente, dará conta dessa complexidade. Precisamos de diálogo aberto, permanente e leal. Diálogo que permita divergências civilizadas, mas que priorize convergências estratégicas. Diálogo que fortaleça as instituições acima da perspectiva individual. O controle externo só se tornará mais forte se agir de forma coordenada. E é neste cenário que emerge um dos nossos maiores desafios estruturais dos próximos anos: a fiscalização do Comitê Gestor do IBS. A reforma tributária redesenhou a arquitetura federativa da arrecadação e da distribuição de receitas. O Comitê Gestor do IBS será uma instância de governança com enorme impacto financeiro e federativo, e onde a gestão de recursos públicos de grande magnitude há dever de controle. É um momento ímpar para que o nosso sistema de controle externo, pois pela primeira vez temos um dever legal de atuação colegiada de caráter nacional, que será compartilhada e coordenada. Não se trata de uma faculdade, mas de um dever legal. A fiscalização do Comitê Gestor exigirá cooperação entre os tribunais de contas, definição clara de competências, construção de metodologias comuns, domínio técnico aprofundado em matéria tributária e federativa, maturidade institucional para evitar conflitos de atribuições. Precisaremos estar preparados para atuar com independência técnica, responsabilidade federativa e visão sistêmica. E aqui eu destaco o grupo de trabalho interinstitucional das entidades, coordenado pelo nosso dedicado conselheiro do Espírito Santo, Domingos Taufner, que foi criado em 2024 e que já está atuando na implementação desse colegiado. Não é um desafio pequeno. Eu arrisco dizer que é um teste institucional. Não por acaso, me permitam fazer uma analogia com um símbolo que acabou se tornando a minha marca registrada, a borboleta. A borboleta representa a transformação, mas não qualquer transformação. Ela nos lembra que processos profundos exigem tempo, estrutura e silêncio construtivo. A metamorfose não acontece por ruptura abrupta, mas por evolução orgânica. Que sejamos como a borboleta institucionalmente, capaz de nos transformar sem perder a essência,
capazes de evoluir sem negar nossas bases constitucionais, capazes de alçar voos mais altos, porque fortalecemos nossas estruturas internas. Transformação com identidade, evolução com coerência. Por isso, faço aqui um chamado sincero, que sigamos unidos. Unidade institucional não exige uniformidade de pensamento. Significa comprometimento com o diálogo, significa capacidade de construir consensos possíveis. A história demonstra que instituições sólidas não nascem do isolamento, mas da cooperação. E assim já me encaminho para o fim, com a certeza de que nenhuma liderança se sustenta sozinha. Por isso, eu quero agradecer a minha família, que compreendem minhas ausências, que sustentam minhas convicções nos dias difíceis, que celebram silenciosamente cada conquista e que me lembram todos os dias de onde eu vim e por que eu faço o que eu faço. Também preciso fazer um agradecimento especial ao meu Tribunal de Contas do Estado do Pará, nas pessoas da conselheira Rosa Egídia e do conselheiro Fernando, cujo apoio foi e continuam sendo essencial para que eu consiga realizar esse trabalho. Também quero fazer um agradecimento a toda a diretoria pelas trocas e pelo trabalho e pela dedicação diária e incansáveis. Também não posso deixar de agradecer a minha equipe, que, para além dos aspectos profissionais, também cuida de mim enquanto pessoa. Então, eu quero agradecer aqui, na pessoa da Tânia, da Cíntia e da Natália, por toda a dedicação abnegada, pelo comprometimento irrestrito com a nossa associação. Muito do que construímos não seria possível sem a força delas. Claro que eu também estendo esse cumprimento aos demais membros da minha equipe, Chayene, Raimundo, Augusto, Merian e Ana Leia, por todo o apoio irrestrito que dão no gabinete para que a gente possa continuar esse trabalho. Então, colegas, os próximos 2 anos exigirão maturidade, coragem e coesão. Maturidade para compreender que instituições sólidas se constroem com diálogo, coragem para sustentar princípios quando necessário e coesão para que nossas diferenças nunca superem o nosso propósito em comum. Que possamos continuar caminhando juntos e finalizo com uma convicção. Instituições fortes nascem da combinação entre princípios inegociáveis e disposição para construir. Receba essa recondução com humildade e determinação. Seguimos juntos, com consciência do que representamos, com responsabilidade pelo que decidimos e com compromisso pelo país que ajudamos a construir. Um muito, muito, muito obrigada. Bem, senhoras e senhores, mais uma vez, uma salva de palmas à presidente Milene Cunha. E ao tempo em que concluímos esta cerimônia, agradecemos a participação de todos e convidamos os membros da diretoria ora empossada para virem à frente para que possamos fazer uma foto, né, um registro oficial desta posse. E agradecer novamente às autoridades que compuseram esse dispositivo, concluindo assim a nossa cerimônia de posse e os convidando também para, na sequência, aqui no hall, em frente a esse auditório, para que possamos celebrar com um coquetel essa festa, né, que, mais uma vez, traz áudio ao TCU. E agradecer também àqueles que nos acompanharam pela transmissão do canal do YouTube da Audicom, a toda a equipe do TCU. Obrigada. E um excelente final de semana. Restinho de semana.